Meus amados, graça e paz, boa noite a todos. Noite e tarde, prazer estar com os amados aqui, né? Levemente rouco, talvez sentindo um pouquinho, né, a diferença da umidade relativa do ar, mas está ótimo, não é porque a gente falou demais, brincou demais, riu, conversou, aconselhou. Eu quero dizer para os queridos, primeiramente eu quero me dirigir ao conselho aqui da igreja, eu agradeço a confiança do conselho frente à indicação do reverendo Robson para que eu estivesse aqui, né, com a aquiescência do reverendo Fábio, todo o conselho. O reverendo Fábio fez contato comigo, né, antes de eu chegar aqui, né, com muito carinho, muita simpatia. E o reverendo Robson, um anfitrião, né, da maior grandeza, reverendo Robson, Andréia, Rafael, sua família. A comissão, o Ministério de Casais, a comissão desse encontro de casais, uma comissão queridíssima, por quem, né, eu passei a ter, porque eu conheci agora, imenso respeito, um trabalho feito de uma forma tão linda, com uma galhardia, nossa, foi tremendo demais, foi maravilhoso. E eu louvo a Deus por isso. E se cumpre a palavra do Senhor, quando Moisés fala, tudo passa rapidamente, nós voamos. Chegamos ainda há pouco, na quinta-feira, e já iremos embora amanhã. Venho aqui acompanhado da minha esposa, Priscila. Somos casados há 30 anos, temos 3 filhos, né, lindíssimos, eu falo sempre, eles puxaram a mãe. Maravilhosos. Do mais novo para o mais velho, o Nicolas, 18 anos, a Bárbara, 20, e Ian Luca, 22 anos de idade. Né? Desses, apenas a Bárbara comprometida no seu namoro, os outros 2 tranquilos, não livres e soltos, mas solteiros, né? As garotas aqui, pena, né? Moram tão longe, viu? Você tem que conhecer ainda, está lá no meu Instagram para vocês verem. Gente, bom demais, alegria, eu venho acompanhado nessa viagem, né, de 2 pessoas também que o reverendo Robson ama de paixão, né? Zezinho e a Marina. Fica de pé, Zezinho e Marina aí, olha. Os pais do reverendo Robson, eu tenho o prazer de pastoreá-los lá em Guaçuí, lá na Pérola do Caparaó, lugar dos cafés mais gostosos do Brasil. Então, quem quiser tomar um café maravilhoso, estão convidados para ir na casa do Zezinho. É brincadeira, gente, na minha casa também, vamos recebê-los com imenso carinho lá, com certeza, provando aqueles cafés maravilhosos, naquele local pitoresco, chamado a Pérola do Caparaó, um local pequeno, com 30 e poucos mil habitantes, mas uma cidade lindíssima. Já morei em cidade grande, São Paulo, com 11, 12 milhões, agora lá com 30 e poucos mil. Que primor, é gostoso demais, é bom. Como aqui também uma região tão gostosa, do Cerrado aqui, que eu não conhecia, passei a conhecer. Conhecia Brasília, né? O DF aqui, eu estive aqui no Supremo Concílio em 98, há muito tempo atrás, século passado, literalmente século passado. E agora podendo conhecer também um pedacinho de Goiás, onde foi o nosso encontro ali. E aos queridos que foram nesse encontro, quem sabe, hein? Deus me dá condições de ter tempo ainda para escrever um livro do assunto que eu falei nesse encontro, hein? Se Deus quiser, ore por isso, quem sabe eu consiga escrever, produzir um livro. E tenho pensado, ao mesmo tempo, escrever um para solteiros, e o outro voltado para o encontro realmente, esse tema, esse assunto. Deus me dê graça. Né, o desafio lançado por minha ovelha Isadora, querido casal que me acompanha também. Cadê? Isadora e Ítalo. Ali, miopia. De pé? Ítalo, Isadora. O Gui veio aqui, me deu um abraço. Né? Cadê o Luquinhas? Está dormindo ali, né, gente? Prazer, amo esses queridos aí. Alguns perguntaram, pastor, são seus filhos? Eu falei, não, são ovelhas queridas, né? Quando olharam para minha esposa, não são filhos. Né? Mas é isso, prazer enorme. E a Isadora lançou o desafio e eu acabei aceitando, viu, de poder escrever isso. Gente, sem delongas, vamos pregar a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 16. Pela miopia, pelo meu óculos multifocal que estou estreando, ter tido perda total no acidente de moto há 2 semanas atrás, estamos aqui, vamos tirar o óculos, Lucas 16, palavra do Senhor para nós, para mim, para o seu coração aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Lucas 16,
Eu vou ler do verso 19 ao verso 31, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Abra aí a palavra, enquanto eu vou hidratar as minhas pregas vocais. Eu trago aqui aos amados também um abraço da igreja presbiteriana de Iguaçuí, a primeira igreja, a qual tenho o prazer de pastorear. Um abraço do conselho, para esse conselho, para essa igreja. Tá? Quem for lá vai ter o prazer de conhecer a nossa igreja também. Vamos lá, Lucas 16, 19 a 31, onde lemos assim. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui. E antes de começar a exposição, só dizendo também, tivemos o prazer de viajar também com os pais do Ítalo, né? Com o Ivan. Pastor Niete, estão ali, ó. Prazer também tê-los aqui. Meus amados, começo dizendo o seguinte: você não vai encontrar paralelo aparente para esta parábola aqui nos evangelhos, no relato dos evangelhos. Aí Lucas, então, ele registra Jesus contando uma parábola, e comumente é conhecida como Rico e Lázaro. Eu quero então fazer um sermão expositivo aqui desse texto nessa noite. Então, talvez a métrica não vai ser aquela comumente exposta, né? Com 2, com 3 divisões. Mas a minha intenção aqui é expor esse texto que possa encher o nosso coração nessa noite. E essa parábola aqui, ela parece ter sido oferecida a um público composto pelos discípulos de Jesus, pelos fariseus que zombavam dele. Então é o seguinte: antes de começar a expor o texto propriamente dito, é importante dizer que o pobre Lázaro não é o amigo de Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Lembra aquele texto? Jesus lá em Betânia, onde a gente vê a passagem, a gente consegue entender ali aquela passagem que Lázaro comia, Marta servia, Maria ungia e Judas traía. Não, não é aquela passagem. Aqui é outro Lázaro. E o nome Lázaro não é interessante. O que significa Lázaro? A quem Deus ajuda. Deus tem ajudado. Como é bom a gente pregar, né, sobre um Senhor que realmente está pronto a nos ajudar. Um Senhor que se inclina para nós e fala: olha, não temas, eu te ajudo, eu estou contigo. E não importa a situação que você enfrente, eu estarei sempre contigo. E está sempre com o povo de Deus, com o seu povo, com o povo do Senhor, né? Vamos falar o nome, Lázaro, falei, e o nome do homem rico aqui? Não, Jesus não menciona o seu nome. Eu fico pensando, talvez, para que cada um de nós, nada obstante, entenda por quê, vai entender depois, a conta bancária,
Nada obstante a disparidade que pode haver aqui entre um e o outro, economicamente falando, mas talvez para que todos nós, cada um aqui, possa nessa noite se colocar no lugar do rico. E Jesus havia acabado de repreender aqui esses fariseus por desobedecerem a lei do Senhor e justificarem a sua maldade, chamando o seu pecado de justiça. Um grande problema hoje é quando nós encontramos pessoas tentando, em nome de uma pseudo-justiça, colocar os seus atos maldosos, julgadores. E Jesus aqui os adverte, fala assim: olha, Deus conhece os seus corações, o Senhor conhece. Aí vamos ver nessa parábola aqui a nossa resposta à palavra de Deus. Um dos pontos principais aqui dessa parábola é que as consequências da nossa resposta à palavra de Deus, elas não se limitam a essa vida. Elas vão ser transferidas também para a vida depois da morte. Então você pode saber de uma coisa: cada coisa que você faz é anotada pelo Senhor. E nós daremos conta ao Senhor de cada coisa que nós fizemos. Aí quando lemos essa parábola aqui, ainda introduzindo o sermão dessa noite, a gente vê a parábola do rico e do Lázaro e fala: poxa, será que existe realmente uma justiça retributiva? Só que eu quero falar para você no sermão dessa noite que nem sempre nós assistimos à manifestação de uma justiça retributiva, de Deus fazendo mal àqueles que nos cercam, nem sempre. E talvez nós prossigamos dizendo: ah, Senhor, tantos males assolando a nossa vida. Senhor, tantos males assolando a nação brasileira. Senhor, por que Tu permites isso? Você pode dizer: o Deus soberano a quem nós servimos está atento a todas as coisas. E cada um vai dar conta ao Senhor. Cada um vai dar conta ao Senhor. E a gente vê isso aqui dentro da palavra do Senhor. Ah, gente, o contexto básico dessa parábola foi o escárnio dos fariseus, dos ensinamentos de Jesus sobre a riqueza terrena, que Deus é o Senhor, tem todo o poder. Hoje é o tempo de ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje é o tempo de ouvirmos a sua voz. A gente vê realmente o rico nessa parábola. Vamos entender, antes de darmos aqui os pontos, os tópicos desse sermão. A gente vê o rico naquela situação. A gente vê o ex-rico naquela situação desesperadora, e a gente fala: hoje é o tempo de ouvirmos a palavra do Senhor. Você que entrou aqui nesse templo nessa noite, quero dizer a você: hoje é o tempo de ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje é o tempo de darmos resposta à palavra do Senhor. Hoje é o tempo. Precisamos ouvir a Deus, aos seus profetas, a palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Vamos entrar aqui ainda, continuando a exposição, falar um pouquinho sobre o prólogo dessa parábola, a cena inicial dessa trama aqui do texto. Vamos falar aqui. A parábola do rico e do Lázaro começa com um prólogo que descreve a vida terrena de duas figuras. Um homem rico, um homem pobre, chamado Lázaro. Um homem rico, cujo nome não sabemos. E sobre um homem chamado Lázaro. Tiver aqui no texto as roupas roxas, cor de púrpura. O que isso nos fala? Que o homem rico viveu uma vida materialmente confortável. Ele habitualmente se vestia de púrpura, de linho fino. As roupas dele eram caras e luxuosas. O roxo era um símbolo da realeza no mundo antigo. Os seus corantes eram raros, caros, difíceis de serem fabricados. E o homem rico aqui não é descrito como membro da realeza nessa parábola, não. Então é o seguinte: esse homem aqui, ele não era rico. Ele era riquíssimo. O homem dessa parábola, tá? E Jesus diz que esse homem rico se deleitava com esses luxos materiais. Ele vivia alegremente em esplendor todos os dias. Agora,
Aí a gente vê essa parábola e fala, pastor, será que a questão aqui, será que a tônica é ser rico ou ser pobre? Não. Você pode ter suas riquezas. Você não pode colocar o coração nelas. Deve entender que você é mordomo do Senhor. Ok. Então a Bíblia não condena, nem considera pecaminoso que as pessoas desfrutem daquilo que conseguiram, que obtiveram com o seu trabalho. Ok. Também Deus não diz que a pessoa vai para o céu por ser pobre, ou que vai para o inferno por ser rica. Ainda daquela que haja aquela metáfora, aquela questão do camelo passar, né, pela agulha. Então é o seguinte, eu poderia orar nessa noite, para você entender que não tem a ver com riqueza ou pobreza. Eu poderia dizer nessa noite, poderia orar aqui, reverendo Robson, dizendo o seguinte: Senhor, inflama, Senhor, o meu coração nessa noite, com a fé, que aquele mendigo cego, mencionado por Jesus, teve, com desejo, Senhor, de ver a tua vontade revelada nesse texto, nessa noite. Eu poderia também orar dizendo: Senhor, me dê aquela mesma fé que abriu os ouvidos daquela rica empresária no ramo da tinturaria, chamada Lídia, que ela teve ao ouvir a mensagem que Paulo pregava. Então, eu poderia aqui usar a guisa para orar ao Senhor, aqui eu poderia mencionar aquele pobre mendigo, eu poderia mencionar uma rica empresária. Querido, não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Então vai muito além disso nessa noite. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro para nós que nós nunca devemos confiar ou colocar a nossa identidade nessas coisas. Devemos entender, devemos reconhecer e falar: o que Deus me deu é para eu usar com fidelidade. Muita gente, eu acho que se equivoca, e está equivocado ao pensar o seguinte: acho que um crente fiel ao Senhor nunca vai pensar: eu vou colocar no gasofilácio os 10% requeridos pelo Senhor, e com os 90% eu faço o que eu quiser. Não. O servo do Senhor, ele tem a seguinte compreensão: coloco no gasofilácio os 10% requeridos pelo Senhor, e os outros 90% eu vou usá-lo para a sua honra e para a sua glória. E pode ser que isso inclua você ajudar alguém, não ser egoísta. Pode ser que inclua isso também. Sobre Lázaro, um pouco mais, né, essa figura, esse homem chamado Lázaro, aparentemente um mendigo coxo que foi colocado à porta do homem rico para pedir dinheiro, provisões. Aqui eu vejo uma ação até paternalista, aquela mesma lá de Atos capítulo 3, quando aquele mendigo, aquele coxo era colocado todos os dias à porta do templo chamado Formosa. Atitude paternalista que não resolvia a sua situação em nada, até que alguém usado pelo Senhor, sem dinheiro nos bolsos, fala assim: olha para nós, não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. Sabe de uma coisa? O que a igreja tem é muito maior do que aquilo que ela não tem, né? E Lázaro aqui sofreu algum tipo de doença, no texto ficou coberto de feridas horríveis. Horríveis. Jesus fala que até os cães subiam continuamente e lambiam as suas feridas. Sugere então que as suas feridas estavam abertas, não tratadas, eram chagas, feridas purulentas. E os cães lambiam as suas feridas. As pessoas distanciavam-se daquele mendigo. Os cachorros, os cães, aproximavam dele e lambiam as suas feridas. Ah, gente, foi assim que Rico e Lázaro viveram as suas vidas, ok? Então, assim conclui o prólogo desta parábola. Aí vamos para a transição dessa parábola. A transição dessa parábola. Ora, o pobre morre. Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o Senhor Jesus conta, ele fala que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos aqui
no texto, uma das suas tarefas aqui no texto, né, ajudar a levar as almas daqueles que morreram fisicamente para o seio de Abraão, para o céu. Metaforicamente chamado de paraíso também. O seio de Abraão, aquele local de aconchego. A presença do Senhor. E tem aqui o inferno, que é relatado como o lugar para onde as pessoas vão quando morrem, para aguardar o seu julgamento. Eu creio que eu prego nessa noite para pessoas que creem, que sabem, que se morrerem agora em Cristo, instantaneamente já irão para a glória com o Senhor. Não ficarão vagando em lugar nenhum. Também vocês sabem que se a pessoa sem Cristo morrer agora, ela vai imediatamente começar a provar os tormentos eternos, aguardando a consumação do século, o julgamento do Senhor. É para a gente saber disso, é para a gente pensar nisso nessa noite, né? E aí, vamos entrar no texto, né, propriamente disso. Aí, quando eu vejo ainda, antes de dar os detalhes do texto, mais detalhes, eu quero dizer nessa noite, nós não seremos deletados. Isso é importante para você compreender o sermão dessa noite. Se você morrer, você não vai ser deletado. Morte, teologicamente, separação de nós mesmos. Se eu morresse agora, estivesse sendo velado, não aqui, né? Eu pedi que eu fosse sepultado onde meu irmão está sepultado. Estaria no caixão, alguém poderia perguntar, quem está no caixão? Então, se as pessoas fossem falar assim, é o Rinaldo? É o pastor Rinaldo, está ali. O pastor Rinaldo estaria ali. O pastor Rinaldo estaria na glória com o Senhor. Morte é a separação de nós mesmos. Corpo, espírito. Só que o Rinaldo não seria deletado. Você não vai ser deletado. Você vai prestar contas a Deus de tudo que você fez. Entenda isso. É importante a gente ter essa consciência. Não seremos deletados. E não é a tônica do sermão pregado nessa noite, mas uma coisa que eu queria falar, não sei, essa oportunidade eu tenho que aproveitar, reverendo. Quando eu vejo aqui o Ministério de Louvor, cantando hinos que exaltam o Cordeiro, eu creio piamente, estava dando uma palestra sobre isso, na primeira igreja de Vitória, há alguns anos, estava lá o pastor Hernando, o doutor Valdeci, e fui chamado, há muito tempo atrás, para dar uma palestra sobre escatologia. Aí eu falei o seguinte, e repito aqui, nós nunca perderemos a consciência de culpa, nem no céu, nem na nova terra, não. Só que essa consciência de culpa nunca vai ser traduzida em sofrimento, em agonia. Tudo se fará novo, mas tudo se fará novo sem que nós sejamos deletados. Quando nós virmos o Cordeiro andando no novo céu, na nova terra, nós veremos as suas mãos perfuradas pelos cravos. E creio em cravos que não entraram aqui próximo ao punho. Veremos seus pés perfurados. Imagina você, nós juntos aqui, alguém fala assim, olha, o Cordeiro está vindo. Cordeiro pressupõe sacrifício. Nós não seremos deletados a ponto de virmos o Cordeiro. Ué, que é Cordeiro? Não. Nós saberemos que aqueles buracos dos cravos foram feitos por amor a nós, povo do Senhor. E nós daremos, isso vai ser traduzido em gratidão eterna. Se nós perdermos a consciência de culpa, nós não teremos senso de gratidão eterna. E nós saberemos, digno ao Cordeiro, de receber honra, louvor e glória, porque nós estamos aqui no novo céu, graças ao Cordeiro, aleluias a Ele. Nunca perderemos essa consciência de adoração ao Senhor. E tem gente que acha que vai ser deletado. Não vai saber o que significa Cordeiro.
Ou acha que vai ter que ter uma aula de teologia, uma aula de escola dominical para poder entender o que é cordeiro? Não, querido. Você já vai estar numa dimensão, numa absorção e vai saber o que é cordeiro. E para a glória do Senhor, a humanidade fará para sempre parte da segunda pessoa da Trindade. Que agora Jesus, 100% Deus, 100% homem, está à destra, à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Mas Ele está espiritualmente aqui entre nós, está aferindo o sermão que eu prego nessa noite para a sua honra e para a sua glória. É o Senhor Jesus. Meus amados, eu quero pregar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, sobre realidades do inferno que eu e você precisamos saber. Vamos ver juntos agora. Realidades do inferno que eu e você precisamos saber. Serão tópicos rápidos colocados aqui. Primeiramente, o inferno vai ser lugar sem misericórdia. Entenda isso. O inferno, lugar sem misericórdia. O primeiro pedido aqui foi para que Abraão tivesse misericórdia dele. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Outrora, esse rico que pede misericórdia não teve misericórdia de Lázaro, que ia pegar as sobras da mesa. Não foi capaz de dar uma refeição decente para ele. Daí aquele Lázaro, aquele pobre mendigo, tinha que ficar ali à mesa, pegando o resto e matando a sua fome. E agora esse rico, ex-rico no inferno, está clamando por misericórdia. A misericórdia que outrora o rico pediu ao pai Abraão, agora que ele enviasse Lázaro até ele para que molhasse a ponta do dedo na língua e refrescasse a língua dele. Meus amados, ele queria água. Alguém que nessa noite já negou água a alguém? Alguém que apertou a campainha do seu apartamento, da sua casa? E alguém que tenha falado, por favor, eu quero água. Um gesto simples. Perdão, que numa caricatura prática, fala assim, não, é o mínimo. Não negue água a alguém. E aqui, essa atitude de pegar água foi negada. Alguém pode ler o texto, talvez, movido por um sentimentalismo, e falar, poxa vida, ele poderia ter recebido água. Não, inferno não é lugar de misericórdia. Hoje aqui é lugar de misericórdia. Hoje é tempo de misericórdia. Inferno não é lugar de misericórdia. Essa é a minha primeira ênfase. O rico que não tinha misericórdia, ficou sem misericórdia no inferno. Uma outra realidade que eu queria falar nessa noite, falei que serão tópicos rápidos. Talvez para a introdução você pensou, poxa, o sermão vai durar 2 horas. Não, reverendo. Tranquilamente. A segunda realidade, o inferno tem uma ligação com a forma como a pessoa que foi para lá viveu na face da terra. O homem anteriormente rico, o texto fala que ele pôde desfrutar de uma vestimenta pomposa, de uma vida pomposa. Está descrevendo aqui, recebeu os teus bens em tua vida, verso 25. Então o homem que teve tudo de bom, mas ele não foi para o inferno porque ele teve tudo de bom, entenda isso. E agora ele estava numa situação desesperadora. E estou enfatizando agora, o inferno tem uma ligação com a forma como a pessoa que foi para lá viveu na face da terra. Gente, isso é muito sério. Repito, ninguém vai ser deletado. E aqui Jesus, ele menciona o nome do homem pobre, mas não do homem rico. Imagina se colocasse o nome de uma pessoa famosa, né? A parábola de fulano de tal. Pensa na pessoa mais famosa que você acha que esteja sem Jesus. Não, a parábola é do Lázaro, pessoa pobre. Aquele homem proscrito, que vivia à margem da sociedade. Ele morreu. A ênfase é colocada nele, né? Agora é o seguinte, muita atenção.
ao olharmos para a descrição que Jesus fez aqui desses dois homens, a tentação é pensar que Jesus gosta mais dos pobres do que dos ricos. Também não se trata disso. Nos meus 36 anos de pastorado, não se assuste, comecei novo, né? Fui para o seminário, saí da UPA para o seminário. Eu vi, mas não vai achar que eu sou um dinossauro, não sou tão dinossauro assim. Mas eu já vi muitos pobres soberbos. E já vi pessoas abastadas, decentemente abastadas, humildes, tranquilas. Isso é apaixonante de se ver. Então não tem a ver com ter ou não ter dinheiro, mas como nós nos portamos, nos comportamos diante do Senhor Jesus Cristo. A senha de entrada para o céu é receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Se fizéssemos um quiz aqui teológico, reverendo, e perguntássemos a alguém assim, vem cá, me fala uma coisa, a fé é base da sua salvação? Esse foi um tema que nós estudamos lá no Handle Jumper, lá no Mackenzie, anos atrás, fiz o curso lá no século passado, comecei em 99. Aí é o seguinte, fé não é base para a salvação de ninguém, não. A única base para a nossa salvação é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A base é fora de nós, a base é extra nós, a base está na cruz do Calvário. Ele morreu, não o que eu sinto, não o que eu penso, isso não é base da minha salvação, a base é Jesus. E isso, o ato dele por nós, nós impotentes, nós incapazes, ele morrendo por sua igreja, morrendo pelo seu povo, expiação limitada. Aí é o seguinte, coisa mais linda, é quando o Espírito Santo aplica em nosso coração. Aí isso vai ser internalizado. Fé é elemento de apropriação. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem? Não de obra, para que ninguém se glorie. Vamos entender uma coisa. Fé, substantivo feminino. Isto, pronome neutro. Isto não vem de vós. Não apenas a fé. Em todo o processo de salvação, nada parte de nós. Tudo parte de Deus. Tudo parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu sou salvo não pelo que eu sinto. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Se a nossa vida com Deus tivesse como base a nossa fé, a nossa vida com Deus iria oscilar muito. A nossa fé pode ter uma baixa e estar enfraquecida, a ponto de nós recebermos o ensino de Jesus tão nobre, tão grande. Olha, perdoe 70 vezes 7. Ó Senhor, aumenta-nos a fé. Então a fé pode ser aumentada, mas a base da salvação é o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Felipe Ansem falou uma coisa muito interessante. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Deus nos ama com amor eterno. E nada nos tira da mão dele. A base da salvação é Jesus. Fé é elemento de apropriação. Pela fé nós tomamos posse, nos apropriamos daquilo que ele fez por mim. Mas entenda, a base é lá, o que Jesus fez. E tem gente que nem lembra a data da sua conversão. Sabe aqueles momentos, reverendo, quando o pastor não pode estar na igreja e alguém vai expor a palavra? Um tempo atrás, uma pessoa querida da igreja que eu pastoreava, não estava lá, chegou na frente da igreja e dirigiu-se à esposa de um presbítero, muito querido e muito querida. Irmã, a senhora se lembra do dia da sua conversão? Foi pega assim, de surpresa. Ela disse, não, eu não me lembro. E ele disse, então a senhora repense bem a sua salvação. Nossa vida. Eu tive que tentar consertar aquilo tudo, chegar, ministrar, falar. O fato de você não se lembrar o dia que você foi salvo não quer dizer que você não tenha sido salvo, querido. E vou dizer uma coisa, o que te põe no céu não é a certeza forte ou fraca da sua salvação. O que te põe no céu é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. É isso que te salva.
E tomara que essa fé cresça a cada dia, a cada momento. Mas não é a fé que é a base. É o que ele fez que é a base. É Jesus Cristo. Não inverta isso. Não inverta isso. É o que ele fez. Aí, uma outra realidade do inferno que eu quero pregar nessa noite, dizer, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui a você. Eu estou dizendo o seguinte, para a gente entender, para a gente poder explanar, poder falar em nome do Senhor Jesus. O inferno tem uma ligação com a forma como nós vivemos aqui. Eu quero chamar a atenção. Quando eu falo aqui que esse rico teve tanta coisa, esse rico perdeu tanta coisa, ele não fez o que deveria ter feito. Reverendo Robson, vou fazer uma pergunta à sua igreja nesse momento. Respeitosamente, peço licença a você. E gostaria até que quem estiver filmando, a câmera móvel, chama a igreja agora. Quero perguntar, quem que está aqui nessa noite, que é rico espiritualmente, que tem tesouros no coração dados pelo Senhor? Levante a sua mão. Quem aqui é rico espiritualmente? Olha a sua igreja, Reverendo Robson, ela é rica espiritualmente. Isso é maravilhoso. Agora eu quero dizer o seguinte. Você tem a Bíblia, o amor de Deus, o amor do povo de Deus. Você tem compaixão pelas pessoas que estão de fora, lá dos portões, lá das portas. Pessoas têm chorado, talvez têm clamado por migalhas da riqueza que nós temos, da riqueza que vocês têm. Eu falo nós, como povo de Deus, não apenas aqui, Guará 2. Eu vou pluralizar a minha colocação e colocar na primeira pessoa do plural. Será que nós temos atendido quem vem até nós dizendo, por favor, eu quero migalha da sua fé, eu quero uma migalha do seu testemunho? E nós não temos pregado para eles, não temos dado atenção, não temos tido misericórdia. E eles estão à mesa, espreitando, dizendo, me ajuda, me ajuda. E nós não fazemos nada. Me dirijo aqui a cada setor da nossa igreja, digo nossa, de forma geral, IPB, Reverendo Robson. O que temos feito como o PH, como o SAF, o Mocidade, o UPA, o CP. Quais são os projetos evangelizadores que nós temos? Não podemos funcionar meramente como sociedades internas frias, que apenas têm encontros sociais. Há pessoas à mesa, clamando por migalhas. E nós temos o tesouro, e nós não partilhamos. Nós precisamos evangelizar. O nosso coração tem que ser missionário. E o rico aqui do texto não teve essa iniciativa. Cuidado com aquilo que você tem feito, com a riqueza que você recebeu do Senhor Jesus. Ele nos dá uma ordem. Ide e pregai. Ide por todo mundo e pregai minha palavra. É a ordem do Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas vamos continuar no inferno do texto. Inferno, local de tormento. Tormento. Você não viu aqui o rico em tormento? Verso 22, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. As vendas caíram. E ali ele vê toda a realidade. Eu penso assim, eu não penso, eu creio assim. Pessoa que morre sem Cristo, imediatamente já começa a vislumbrar aquela realidade pós-túmulo terrível, de tormentos. E a Bíblia fala de tormento. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, lemos assim.
Eu vou lendo, se quiserem colocar o texto, pode colocar, eu vou ler. Então, nem tente abrir agora, só ouça para a gente poder ganhar tempo. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse é um tormento, e a Bíblia fala de um tormento que produz choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Eu li Apocalipse antes, capítulo 14, versículo 11. Aí conta uma história que o evangelista estava pregando, exortando seus ouvintes a fugir da ira vindoura. Aí ele falou o seguinte: olha, eu quero falar para vocês nessa noite. No inferno haverá choro e ranger de dentes. Aí uma senhora idosa na galeria, não são vocês aí não, por favor. Mas uma senhora idosa falou assim, gritou: não tenho dentes. Aí ele fala o seguinte para ela: fique tranquila, senhora, os dentes serão fornecidos. Tá? No inferno haverá choro e ranger de dentes. Fogo real. Vamos lá? Quarta realidade. No inferno, que eu e você precisamos saber. Inferno vai ser lugar de solidão. Gente, é muito triste o que eu vou dizer agora. Eu tenho que falar rapidamente, eu vou dizer aqui. Inferno, lugar de separação, de solidão, né? Aqueles que estão no inferno estarão eternamente separados da presença abençoadora e confortante. Estão distantes do conforto de Deus. Sem tirar aquela ideia, o sentido de Deus, o atormentador. Tem gente que pensa que no inferno o diabo é que vai atormentar. Aquela ideia dantesca, ideia de Dante em relação ao inferno, né? Um chifrudo, um rabão, tridente, e ele atormentando. Não, o diabo vai ser atormentado também, juntamente com aqueles que irão para lá. Mas o inferno, o lugar mais terrível, mais triste que pode ser imaginado. A ausência de bênção, a ausência de compaixão. Alguém disse o seguinte: o pecado é a maneira do homem dizer a Deus durante a sua vida: vai embora, me deixe em paz. E o inferno é Deus finalmente dizendo ao homem: você pode realizar o seu desejo agora eternamente. Só que não pode fugir do poder onipotente e atormentador de Deus eternamente sobre a vida dele. Mas inferno, lugar de agonia eterna, separação das pessoas queridas, né? Alguém pode falar o seguinte, né, sobre o inferno: eu vou para o inferno e vou festejar com todos os meus amigos lá no inferno. Querido, eu quero falar essa noite que no inferno não vai ter festinha nenhuma. Não. E as pessoas amadas que se encontram lá, provavelmente, certamente, elas estão conscientes e elas não querem que os seus queridos vão para lá. Aqui no texto, Lázaro fala: Senhor, mande, por favor, alguém ir lá pregar para os meus parentes. Ele pede, ele clama, ele implora. Verso 27, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, né? Porque tenho 5 irmãos. Interessante que o inferno é local tão atormentador, que se alguma pessoa que gostava de você morreu e se encontra lá no inferno, você pode ter certeza de que essa pessoa não quer que você vá para lá. Ué, pastor, isso é amor? No inferno tem amor? Não, querido, isso não é amor, não. É desespero, é frustração, remorso, uma consciência tardia daquilo que se perdeu há muito tempo. Esse é o inferno. Pense agora nas pessoas que você ama
e que se encontram sem Jesus. Muito difícil. Uma outra realidade do inferno, que você precisamos saber, é um lugar de um peso devastador na consciência. Devastador. Ele teve que prestar contas. Né? Ele teve que prestar contas. E o peso de consciência aqui que ele teve foi devastador. Então vai ser um peso de consciência eterna. Mas aí, seguidamente, eu já quero falar a sexta realidade do inferno. Só uma perguntinha. Quem aqui nessa noite já desejou tirar da sua memória uma lembrança triste? Levante a mão. Quem já tentou esquecer? Você conseguiu? Alguns conseguiram, talvez outros não. Mas eu quero falar, reverendo Robson, queridos, que o inferno é lugar das piores reprises. Eternas, eternamente. Porque todos nós temos coisas que nós gostaríamos de esquecer. Lamentamos as decisões que nós tomamos. Aí eu fico pensando aqui, porque a guisa do texto, da palavra do Senhor, aqui no inferno, aquele homem, ele começa a lembrar daquilo que ele fez, daquilo que ele não fez. Essa vai ser uma dor atormentadora no inferno. Né? Pastor Rinaldo, de que os moradores do inferno se lembrarão? Dos pecados que eles cometeram aqui na face da terra. E vão se lembrar de cada palavra desagradável que disseram, de cada pensamento raivoso, odioso que tiveram do povo de Deus, daquela língua maligna, maldosa, falando mal dos outros. Ixi, para a gente pensar, hein? Coisa que Deus não gosta. De cada maldade que fizeram para o bem da igreja. Ou seja, querendo o mal da igreja, fizeram essa maldade. Vão se lembrar de cada olhar de medo, de horror, nos rostos das suas esposas, nos rostos de seus filhos, enquanto lhes batiam, lhes oprimiam. Maridos, talvez, mulheres que vão se lembrar lá no inferno, dos adultérios que cometeram aqui na face da terra. Pessoas no inferno que vão se lembrar da rejeição de cada convite que tiveram para ir à igreja, ouvir a palavra do Senhor, e com escárnio negaram. Não preciso disso. Lá no inferno vão se lembrar de tudo isso. Jovens vão se lembrar de suas prostituições, de suas fornicações, a menos que se arrependam, peçam perdão ao Senhor Jesus e experimentem o poder libertador do Senhor que salva, que transforma, que santifica. Senão vão para o inferno do mesmo jeito. Reprises. E vão se lembrar. Eu fico imaginando a pessoa lá no inferno, aquele esposo que tinha uma esposa que sofreu, teve a escolha, se casou, né, no julgo desigual, a esposa abençoada, sofrendo, e ele oprimindo aquela esposa, não querendo nada do evangelho, a esposa orando por ele. Lá no inferno ele vai se lembrar, porque eu não dei ouvidos para ela, agora estou aqui sofrendo. Vice-versa. Tenho 5 irmãos, para que eles não venham para nós. Inferno é esse local. Eu quero concluir o sermão dessa noite, me dirigindo à igreja, dizendo o seguinte: cada um de nós tem pessoas que nós conhecemos, cada um tem pessoas conhecidas, amadas, que ainda não tem ideia de onde passarão a eternidade. Aqui me dirijo respeitosamente às queridas irmãs, que têm o seu marido não crente, o esposo ainda não rendido aos pés do Senhor. Vivam com santidade, testemunhem, orem por eles, amem o seu marido. Nós temos que aprender
a evangelizar com amor, não com legalismo. Não fomos chamados para julgar as pessoas, mas para amá-las e falar de Jesus para elas. Vocês, maridos, e têm esposa ainda não convertida a Jesus, vivam com santidade, orem por ela. Porque se esses amados de vocês morrerem sem Jesus como Salvador, irão para esse local de tormento pregado nessa noite. E vocês nunca poderão tirá-los de lá. Mas vocês podem pregar para eles agora. Orar, interceder, para que eles se rendam ao Senhor Jesus. Quero me dirigir aqui, reverendo, à igreja de Guará 2, né, porque eu já passei a ter um carinho a partir de quinta-feira. Vai estar no coração, vou estar orando, torcendo para que o ministério de vocês aqui cresça cada vez mais. Que a igreja de Guará 2 compreenda que é rica. Rica da mesma forma que uma igreja materialmente desprovida de recursos, não tem um templo lindo, grande como esse, não tem recursos de mídia como esses aqui. Lá da beira da estrada, essa igreja é rica como aquela também é rica. Temos uma riqueza enorme dada por Jesus. E cabe-nos repartir essa riqueza e falarmos de Jesus aos perdidos para a sua honra e para a sua glória. Você ama o Senhor? Então quero propor a você agora aqui o seguinte quadro. Imaginemos, o que eu vou dizer aqui não é verdade, imaginemos que o inferno não existe. Está entendendo? Você em cima, você aqui no templo, embaixo. Suponhamos que o inferno não exista. Não existe inferno. Ok. E suponhamos que não houvesse eleição. Um povo amado, um povo salvo. Aquele povo que Jesus fala lá em João 17:9. Pai, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Mas suponhamos que todos fossem salvos quando morressem. Suponhamos. Não há inferno, há uma salvação universal. Suponhamos. Não é assim. Uma mera suposição. Então não importa o que você fizesse, você iria para o céu do mesmo jeito. Está entendendo? Eu quero te perguntar. Só responda no seu coração. Você continuaria vindo à igreja? Você continuaria sendo dizimista? Você continuaria dizimando? Continuaria jejuando? Continuaria evangelizando as pessoas naquele sol a pino? Aquele sol causticante, aquele calor, você saindo para evangelizar? Você continuaria fazendo isso? O que você faz como membro da igreja? Você faz por amor ao Senhor ou por medo do inferno? Responda no seu coração. Quando nós amamos a Deus, aconteça o que acontecer, ainda que sejamos perseguidos e mortos, nós vamos continuar amando o nosso Senhor e sabendo que nada vai nos separar do amor desse Deus. Porque o que fazemos como crentes, não fazemos por medo do inferno, mas fazemos por amor ao Senhor. E nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. A Ele a honra, a Ele a glória. Amém. Reverendo Robson.